Eu voltei. Eu voltei para ficar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Boa, agora sim. Estou ao vivo. Gente, eu excluí o Instagram e eu só voltei depois de uma conversa que eu tive ontem com o Otto. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu comecei a refletir, né, sobre o que eu realmente queria. Eu nunca gostei de gente rasa. Continue. Vamos lá. Eu nunca gostei de gente rasa. Sempre gostei de coisa que é profunda, né? E até como diz a minha professora do personal branding, da pós que eu fiz, ela sempre falava assim que ouro você só encontra na profundidade. E eu descobri, enquanto eu fazia a minha pós em personal branding, eu também estava fazendo uma profissionalização em numerologia. Então, eu sou profissional, sou numeróloga e também tenho uma pós em personal branding, né? E me lembro que enquanto eu fazia as duas formações em conjunto, eu descobri também que a minha alma era uma alma 7. Então era natural que eu me identificasse com pessoas que eram profundas também. O 7, ele é um número de profundidade. Então, sempre que eu encontrava com alguém que era uma pessoa profunda, eu me identificava com essa pessoa. Quando essa pessoa falava sobre coisas profundas, não sobre qualquer coisa que todo mundo tá falando, eu gostava. Então, até por isso que eu fui fazer uma formação em personal branding, porque eu olhava aqui no Instagram, muita gente falando mais do mesmo, muita gente falando de posicionamento, falando de branding como se fosse criar conteúdo, como se fosse postar no Instagram, e isso é só um reflexo de um posicionamento realmente forte. Então, nessa época que eu comecei a fazer essa formação, essa pós em personal branding, junto à formação de profissional em numerologia, né? Eu comecei a fazer isso, eu comecei a me conectar muito comigo mesma e também entender o que era valor. Nessa época, eu cobrava R$1.000 e poucos para fazer uma consultoria de branding. E quando eu comecei a fazer essa pós, eu comecei a ficar chocada, porque tudo que eu já fazia, eu tava aprendendo coisas do que eu já fazia, apenas de uma maneira diferente de se posicionar, de falar. E aí eu comecei a entender, as pessoas aqui estão cobrando R$8.000 pra fazer o que eu tô cobrando 1.000. E aí eu via que eu não tinha cliente que me valorizava, eu tinha cliente que... Até tinha algumas clientes que me valorizavam aquilo, mas eram poucas que realmente colocavam em prática e melhoravam a maneira como elas cobravam, melhoravam o alinhamento delas de vida. E aí eu comecei a aumentar o meu preço, para que também eu filtrasse as pessoas que fossem ser as minhas clientes e tivessem realmente resultado, se comprometessem. Eu acredito muito que dinheiro é energia. Então, quanto mais você está investindo essa energia, quanto mais dinheiro você coloca em alguma coisa, mais você também vai colocar o seu trabalho, o seu esforço nisso. Então, o dinheiro é essa troca de energia. Quanto mais eu coloco, mais eu também vou ter de resultado. Óbvio que eu sempre olho para quem eu tô colocando esse dinheiro. Isso que é muito importante. E isso que tem a ver com o que eu vou falar aqui desses passos de posicionamento, que eu acho que é muito importante da gente pensar. Antes de a gente pensar em posicionamento mercadológico, a gente precisa pensar e ser estrategista da nossa própria vida. Então, o que eu quero para minha vida? O primeiro passo, né? Eu entender o que eu quero pra minha vida, o que faz sentido pra mim, né? O que eu acredito, o que eu não acredito, como que eu quero que seja a minha rotina de vida, porque se eu penso só num posicionamento de mercado, eu esqueço que isso pode ser que impacte na minha rotina de vida. E aí não vai fazer sentido. Aí você pensa às vezes, né? Por que eu tô dizendo isso? Às vezes você procura alguém que tem um curso específico para uma dor específica que você tem. Ou você procura um profissional, né, para te ajudar numa consultoria em algum problema, algum desafio que você tem. E aí essa pessoa, ela te ajuda exatamente naquilo. Mas ela não te questiona se realmente isso é o que você realmente quer. E aí tem toda a conexão com aquilo que eu te falei no começo da live sobre eu ser profunda, sobre eu realmente querer entender como eu posso curar. É por isso que eu gosto de trabalhar com quem é médico, porque normalmente quem gosta realmente de fazer medicina, quem realmente gosta, ou terapeuta, né, alguém que é uma psicóloga, profissional da saúde que gosta de ajudar o outro, que realmente quer ajudar o outro, a gente busca a cura. Óbvio que a gente sabe que a gente não pode curar as pessoas de tudo, mas você vai buscar a causa do problema. Você não vai querer só tratar aquilo que a pessoa vem te falar. Então, por isso que é muito importante quando você vai procurar alguém ou vai seguir alguém,
Você vê se essa pessoa realmente está querendo te ajudar de verdade a resolver o seu problema, ou realmente ela só quer tipo, beleza, você tem problema de post, então eu vou te entregar post. E não é sobre isso. Sempre que eu faço uma consultoria com alguém, eu falo sobre isso. Será que é realmente isso? Voltando, porque eu entendi lá atrás o meu posicionamento de vida, que eu sou profunda e eu gosto de trabalhar com pessoas que também são profundas e gostam dessa transformação. Só que, aí falando disso tudo, até vou falar da minha própria história nesse momento, coisas que podem estar acontecendo com você que estão acontecendo comigo também. Eu estou num ano 9, estou num ano de final de ciclo. Tudo isso porque lá, enquanto eu fazia minha formação em personal branding, eu também estava fazendo uma formação em numerologia. E eu me conheci mais nesse processo, enquanto eu também ajudava alguém a se posicionar. E aí eu entendi que esse ano era um ano 9. E esse ano eu estou me questionando também muito e mudando muitas rotas. Reavaliando o meu trabalho, reavaliando o meu posicionamento, reavaliando muitas coisas na minha vida. Então, eu busquei agora alternativas para resolver isso, para resolver esse questionamento. Então, como que eu posso melhorar aquilo que eu estou fazendo? Como que eu posso ajustar isso para o novo? Como que eu posso finalizar ciclos de coisas esse ano? E aí, eu acabei entrando num limbo nas últimas semanas, digamos assim, de muita comparação. E eu vejo que muita gente faz isso aqui, né? A gente começa a olhar os outros, o que as outras pessoas estão fazendo e tal. E a gente fica naquela coisa, Deus me ajuda. Eu tava assim, Deus me ajuda. Todo dia eu oro, eu acordo. A gente acorda aqui em casa 4 da manhã, 5 da manhã, por aí. E aí eu falava, Deus me ajuda. E aí veio hoje de manhã pra mim um chamado, uma resposta muito forte de que Deus é aquela história, né? Deus manda o barco lá, e aí a pessoa vê o barco, não entra, e aí ela fica tipo, Deus fica, né? Te mandei o barco, você não foi? Então eu vejo que Deus manda muitas pessoas, pra mim pelo menos, né? As pessoas vêm muito como reflexo de Deus pra me dar as respostas. E graças a Deus eu tenho um namorado, futuro marido, que ele é um Deus. Eu tenho certeza que ele é agido por Deus, e ele veio falar comigo sobre isso. Sobre eu resgatar o meu valor. E eu fiquei ouvindo ele ontem, até chorei de emoção mesmo, porque eu vi assim, poxa, né? Eu excluí o Instagram porque eu tava realmente me comparando muito, tava vendo muito outras pessoas falarem sobre o que eu quero falar. E faz muito tempo, né? Faz mais de 4, 5 anos que eu dou consultoria em branding, de branding pessoal, principalmente de posicionamento de marca pessoal. Eu tenho centenas e centenas de clientes que já passaram por mim, de todos os lugares desse mundo, até de Austrália e Estados Unidos, enfim. E, poxa, como que eu não tava olhando para isso, né? Então, como que eu não tava olhando para o que eu já tinha feito? E então, esse posicionamento de vida, que é o primeiro passo, é muito importante pra gente depois pensar em mercado. Aí sim eu começo a pensar em estratégia de posicionamento de mercado. Aonde que eu vou entrar? Como que eu vou me portar, o que eu vou fazer, né, com relação ao mercado. Senão, o que é aquilo emocional vai acabar travando a gente em tudo. Então, primeiro eu me posiciono na vida, depois eu me posiciono no mercado e depois eu sou reconhecida. E aí eu trabalho essa parte de reconhecimento realmente, né, de a longo prazo, quais são as marcas que eu posso criar depois do meu nome, quais são os produtos que eu posso vender, depois que eu já defino aquilo que eu quero ser dentro do mercado, como que eu posso crescer aquilo que eu comecei. Então, resumidamente, eu acho que eu queria falar sobre isso, era pra ser uma live curta, mas pra eu voltar realmente e resgatar aquilo que eu já vi lá no começo, que tem a ver com o que eu vim fazer aqui. Tem a ver com a minha alma, a minha essência, que é a profundidade. E eu quero pessoas que também queiram isso, que queiram encontrar o ouro, que tá lá naquela profundidade. E é isso, o personal branding não é sobre você só postar. Isso aqui é só reflexo daquilo que a gente trabalha antes no nosso pessoal, na nossa vida. E o restante depois, as coisas acontecem e fluem. Então até você, se você, fica aqui o insight, né? Se você for procurar alguém para te ajudar em alguma coisa, seja profissional, seja pessoal, sempre busque ver se essa pessoa realmente quer te ajudar, se essa pessoa ela tá olhando além daquilo que você tá olhando, ou se ela só vai responder aquilo que você leva para ela.
Eu acredito que realmente a solução do problema nunca tá naquele problema, mas sim ela tá em alguma coisa muito mais embaixo. E a gente só consegue resolver alguma coisa, a gente só consegue resolver um problema, principalmente de posicionamento, quando a gente entende o geral da vida da pessoa, né? Não é só eu pegar lá e criar um monte de post e isso vai resolver. Então, veja se a pessoa que vai querer te ajudar com essa estratégia de mercado que você quer, esse posicionamento de mercado, se ela olha para o seu posicionamento de vida. É muito importante que seu posicionamento de vida esteja alinhado com o seu posicionamento que você quer para o seu trabalho. E aí as duas coisas fluem, tá bom? Esse era o insight de hoje. Caraca, Pedro! Oi, quanto tempo! Gente, encontrei pessoas... Nossa, pessoas que na época eu tava na Italianinha. É isso. Um beijo, tá? Até a próxima live, quando eu fizer novamente.